Iniciamos nosso curso com um objetivo claro: transformar a forma como cuidamos dos nossos cavalos trabalhadores. Este não é apenas um curso teórico, é um guia prático para aplicar ciência e dados no manejo diário. O bem-estar e a longevidade do cavalo trabalhador dependem diretamente da nossa capacidade de monitorar e ajustar o cuidado. Vamos focar em ferramentas acessíveis como a frequência cardíaca, para garantir que esses animais, que tanto nos servem, tenham a melhor qualidade de vida possível. Nosso foco é a prevenção, não a cura. Queremos que vocês saiam daqui com o conhecimento e a confiança para fazer uma diferença real na vida dos seus cavalos. Acompanhem-me nesta jornada de aprendizado. Vamos agora mergulhar na realidade desses animais e entender os desafios que enfrentam diariamente. É fundamental reconhecer a realidade do cavalo trabalhador. Eles são a espinha dorsal de muitas operações, seja no campo, na tração ou no transporte. Mas ao contrário dos cavalos atletas, eles frequentemente trabalham sem um planejamento científico rigoroso. Isso leva a demandas variáveis e, muitas vezes, a uma sobrecarga crônica que passa despercebida. A realidade inconveniente é que muitos estão em condições de saúde subótimas. Não é por negligência, mas por falta de ferramentas de monitoramento eficazes. Nosso foco deve mudar da saúde curativa, que trata a doença, para a saúde preventiva, que monitora e ajusta antes que o problema se instale. Precisamos de dados objetivos para proteger esses animais. E é exatamente isso que a frequência cardíaca nos oferece. Vejamos como a frequência cardíaca se torna a nossa principal janela para a saúde. A frequência cardíaca, ou FC, é muito mais do que um número. É a janela mais transparente para a saúde interna do seu cavalo. Ela reflete a condição cardiovascular, mostrando a eficiência do coração. Uma frequência cardíaca elevada, por exemplo, é um sinal claro de fadiga acumulada, indicando que o cavalo precisa de descanso. A frequência cardíaca também é um termômetro de estresse, seja ele físico ou emocional, mas o ponto mais crucial é a detecção precoce de doenças. Mudanças sutis na frequência cardíaca frequentemente precedem os sintomas visíveis, dando-nos uma vantagem de semanas para intervir. É aqui que a tecnologia, como o monitor Polar Equine, se torna um aliado. Ele fornece dados contínuos e objetivos, permitindo que você ajuste a carga de trabalho de forma inteligente. Com essa ferramenta, transformamos a intuição em dados concretos. Mas antes de monitorar o trabalho, precisamos entender os números base. Vamos aos fundamentos da frequência cardíaca. Para usar a frequência cardíaca como ferramenta, precisamos conhecer os números-chave. O indicador mais valioso é a frequência cardíaca de repouso, ou basal. Para um cavalo trabalhador saudável, esperamos uma frequência cardíaca de repouso entre 35 e 40 batimentos por minuto. Um coração bem condicionado e eficiente bate menos vezes para manter o corpo. Durante o trabalho, os números sobem. Um passo relaxado fica entre 80 e 100 batimentos por minuto. E um trote leve pode chegar a 140 batimentos por minuto. A frequência cardíaca máxima, que é o limite do sistema, fica tipicamente entre 220 e 240 batimentos por minuto. Mas por que a frequência cardíaca de repouso é tão importante? Porque ela é consistente e fácil de medir. Uma elevação de apenas 5 a 10 batimentos por minuto acima do normal é um sinal de alerta para fadiga ou doença iminente. É o nosso primeiro e mais confiável indicador. Entender esses números nos prepara para o próximo passo: estabelecer a linha de base individual do seu cavalo. Antes de iniciarmos qualquer monitoramento diário, precisamos estabelecer a linha de base do nosso cavalo.
Isso começa com um exame veterinário completo. O veterinário deve avaliar o histórico, realizar um exame geral, ortopédico e cardiopulmonar. Precisamos garantir que o cavalo está apto para o trabalho. Paralelamente, estabelecemos a frequência cardíaca de repouso, ou baseline. Meça a frequência cardíaca do seu cavalo todos os dias pela manhã, em repouso, por 7 dias consecutivos. A média desses 7 dias será a sua referência, o seu número mágico. Por exemplo, se a média for 38 batimentos por minuto, qualquer desvio significativo será um sinal de alerta. Além disso, avalie o score de condição corporal, ou SC. O ideal é 4 ou 5. Um SC acima de 6 ou abaixo de 3 aumenta os riscos da saúde. Esta avaliação inicial é a fundação de todo o nosso programa de monitoramento. Com a linha de base estabelecida, podemos começar o monitoramento diário e a detecção de desvios. Passamos da avaliação inicial para a rotina prática. O monitoramento diário é a nossa defesa mais forte contra problemas de saúde. A chave aqui é o diário de saúde, que transforma observações subjetivas em dados concretos. Vocês precisam registrar diariamente a frequência cardíaca de repouso, que é o nosso indicador principal, mas também o comportamento, o apetite e a qualidade das fezes. Esses dados, quando comparados ao baseline, nos dão uma visão clara do estado interno do cavalo. Por exemplo, uma frequência cardíaca de repouso que sobe de 5 a 10 batimentos acima da média, ou uma respiração acima de 20 por minuto, são sinais fisiológicos de que algo está errado, mesmo que o cavalo pareça bem. Não esperem por sinais comportamentais óbvios, como apatia ou claudicação. O objetivo é interceptar o problema na fase subclínica. Se vocês mantiverem esses registros disciplinados, estarão praticando a verdadeira medicina preventiva. Agora vamos ver o que fazer quando detectamos o sinal de alerta mais importante, a elevação da frequência cardíaca de repouso. Vimos que o monitoramento diário nos fornece dados. Agora, o que fazemos com o dado mais crítico, a frequência cardíaca de repouso elevada? Lembre-se, a frequência cardíaca de repouso é o termômetro da saúde interna. Uma elevação pode indicar fadiga acumulada, dor, desidratação ou uma doença iminente. É um aviso. Nosso plano de ação é escalonado. Se a frequência cardíaca subir 5 batimentos acima da baseline, a ação é reduzir a carga de trabalho pela metade e monitorar por 2 dias. Isso geralmente resolve a fadiga. Se a elevação for de 10 batimentos, o sinal é mais sério. Reduzam a carga em 75%, mantenham apenas o trabalho leve e, crucialmente, contatem o veterinário para uma avaliação. Se a elevação for de 15 batimentos ou mais, parem o trabalho intenso imediatamente e busquem ajuda urgente. O protocolo de contato com o veterinário deve ser baseado nesses dados objetivos. Não hesitem em ligar se a frequência cardíaca elevada persistir por mais de 48 horas. Entender e aplicar este plano de ação é o que transforma o monitoramento em prevenção ativa. E para que o cavalo suporte o trabalho, precisamos garantir que o combustível esteja correto, o que nos leva à nutrição. Depois de entender como monitorar a saúde, precisamos garantir que o cavalo trabalhador tenha o suporte energético necessário. O trabalho aumenta drasticamente as demandas nutricionais. Dependendo da intensidade, a necessidade de energia pode subir 20% para até 80% em um trabalho pesado. A estrutura da dieta é fundamental e deve ser baseada em volumoso. O volumoso, como o feno ou o pasto, deve compor de 60% a 70% da dieta, garantindo no mínimo 1,5% do peso corporal do cavalo. O concentrado deve complementar essa energia, mas precisa ser balanceado em proteína e gorduras, evitando excesso de amido. Um ponto que não podemos negligenciar é a suplementação essencial. O cavalo trabalhador perde muito sódio e cloreto no suor, por isso a adição de sal, uma
a 2 colheres de chá por dia é vital para repor esses eletrólitos. Uma nutrição adequada não só fornece energia, mas também ajuda na recuperação e previne problemas de saúde. E falando em perdas pelo suor, o próximo fator crítico é a hidratação. A hidratação é, sem dúvida, um fator crítico de desempenho e recuperação. Um cavalo trabalhador pode precisar de 40 a 60 litros de água por dia, podendo chegar a 100 litros em dias quentes ou de trabalho muito pesado. A estratégia de hidratação deve ser contínua. Antes do trabalho, o cavalo deve ter acesso irrestrito à água. Durante trabalhos longos, ofereçam pequenas quantidades a cada 30 minutos. Isso mantém a hidratação constante e evita a desidratação. E aqui desfazemos um mito antigo. O cavalo quente pode e deve beber água imediatamente após o trabalho. A recuperação de fluidos perdidos é prioritária. Fiquem atentos aos sinais de desidratação, como o teste de pinçamento de pé, que deve voltar em menos de 2 segundos. Uma frequência cardíaca elevada também é um sinal de desidratação. Em clima quente, considerem o uso de eletrólitos, mas sempre oferecidos junto com a água limpa. A hidratação correta garante que o sangue flua, os nutrientes cheguem e o corpo se resfrie. Com a nutrição e hidratação garantidas, vamos agora ao manejo inteligente do trabalho. Depois de garantir a hidratação, precisamos falar sobre como gerenciar o trabalho de forma sustentável. O manejo do trabalho não é apenas sobre o quanto o cavalo aguenta, mas sim sobre o quanto ele pode fazer de forma saudável e duradoura. Definimos aqui as cargas máximas para trabalho leve, moderado e pesado, que variam de 2 a 8 horas por dia, com a ressalva de que estes são limites e não metas. O ponto crucial é o padrão inteligente. Nunca pule o aquecimento de 10 a 15 minutos, que prepara o sistema cardiovascular e os músculos para o esforço. Da mesma forma, o desaquecimento é vital, pois ajuda a remover os metabólitos e o ácido lático, prevenindo rigidez e dor. Lembre-se, um cavalo bem aquecido e desaquecido tem muito menos risco de lesão. O monitoramento da frequência cardíaca durante o trabalho ajuda a garantir que você não ultrapasse os limites de forma crônica. Agora, vamos focar no que acontece depois do trabalho, que é o momento mais importante para a longevidade. A longevidade do cavalo trabalhador depende diretamente da sua capacidade de recuperação. A recuperação ativa, como caminhadas leves ou pastoreio, é fundamental nos dias de descanso, pois promove a circulação e o bem-estar mental. Mas o indicador mais objetivo que o cavalo está se recuperando bem é a queda da frequência cardíaca após o exercício. Um cavalo saudável deve ter a sua frequência cardíaca caindo para 60 batimentos por minuto em até 10 minutos após o término do trabalho. Se você notar que essa queda está lenta, é um sinal de alerta claro. Uma queda lenta indica fadiga acumulada ou sobrecarga, e é o momento de ajustar a carga de trabalho imediatamente. O monitor polar equino é a ferramenta ideal para rastrear essa velocidade de recuperação ao longo do tempo, dando-lhe dados concretos. O descanso adequado e o monitoramento da recuperação são a chave para garantir que o seu cavalo tenha muitos anos de vida útil e qualidade. Com isso, chegamos à nossa conclusão, onde resumimos a importância do cuidado baseado em dados. Chegamos ao final do nosso guia, e a mensagem central é clara. O cuidado com o cavalo trabalhador deve ser baseado em dados, e não apenas em suposições. Revisamos os 6 módulos, desde a compreensão da realidade da sobrecarga crônica até a importância do manejo inteligente e da recuperação. O indicador mais valioso que você leva daqui é a frequência cardíaca de repouso. Ela é a janela para a saúde geral do seu cavalo. Se ela subir de 5 a 10 batimentos acima da linha de base, é hora de agir e reduzir a carga. A chamada para a ação é prática. Agende o exame veterinário, estabeleça a frequência cardíaca baseline de 7 dias e comece a monitorar diariamente. Use o diário de saúde para registrar a frequência cardíaca, temperatura e comportamento. Lembre-se,
Cada cavalo é único e os dados que você coleta são a chave para entender as necessidades específicas dele. Ao usar a tecnologia e a ciência a seu favor, você garante mais anos de vida útil e qualidade para o seu companheiro de trabalho. Muito obrigado pela sua atenção. Atenção, você, criador, treinador, proprietário, médico veterinário e todos apaixonados por cavalos que possuem cavalos atletas. Temos o curso e o e-book para condicionamento físico de cavalos atletas com base científica aplicada pela Polar. Técnicas práticas e objetivas para 10 modalidades de esportes equestres. Segue na descrição os links. Para dúvidas, segue o contato no slide, WhatsApp e e-mail. Lembrando, não deixe de visitar nosso site polarequine.shop. Adquirindo o sensor Polar Equine, você garante R$ 200 de desconto no curso. Com o sensor, o seu condicionamento físico fica muito mais preciso. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e comentários do que achou do nosso material apresentado. Também estamos no Instagram, Polar Equine. Passe por lá, aproveite o conteúdo e nos siga. Um grande abraço e bons treinos.